Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rinaldo, bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos estudar alguns aspectos sobre a evolução das plantas, tá bom? E para estudar a evolução, para exemplificar e mostrar a evolução num papel, os cientistas geralmente usam diagramas chamados de cladograma. Isso serve para qualquer ser vivo, tá? Inclusive para estudar as plantas. Então, o que é um cladograma? É um diagrama onde se mostra as relações evolutivas, né, o que aconteceu durante a evolução daquele grupo de organismos, no caso aqui, as plantas. Podemos chamar também isso aqui de árvore filogenética. Imagina uma árvore genealógica da família, né, onde você pode ali traçar a ancestralidade de seus pais, avós, bisavós. É a mesma coisa, mas na verdade um cladograma mostra isso, só que numa escala de milhares e milhões de anos. Tá bom? E dentro de um cladograma nós podemos colocar o que surgiu ao longo do tempo, como aquele grupo de organismo foi evoluindo, quais as estruturas que foram surgindo ali. E nós vamos ver isso com as plantas, tá bom? Bom, vocês já devem saber que as plantas se originaram das algas, tá? Um grupo de algas chamado de algas clorofícias, também conhecidas como algas verdes, tá bom? Então veja bem, as algas estão aqui atrás, né? Aqui na raiz do cladograma, tá bom? Aqui é todo o cladograma, aqui é a raiz do cladograma. Então, as algas descendem de todas as plantas que vieram depois, tá bom? Ou seja, elas são ancestrais de todas as plantas que vieram depois, tá bom? Como que vocês devem olhar o cladograma? Aqui é a linha do tempo, tá bom? É uma linha do tempo, como se fosse assim, ó. Tá bom? É a linha aqui do tempo, mostrando aqui o começo e aqui a atual, e nós colocamos aqui como uma linha diagonal, tá vendo aqui? E aqui foram as estruturas que foram surgindo, esses traços aqui, ó, na linha, foram as estruturas que foram surgindo ao longo da evolução das plantas. Nós chamamos isso aqui também de novidades evolutivas ou aquisições evolutivas. Um nome técnico, apomorfias, mas vamos colocar aqui como novidades evolutivas. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui na alga, né, ela é um ancestral de todas as plantas. Ela tem algumas características que compartilham com as plantas. Por exemplo, as algas também são autótrofas, muitas são multicelulares, são seres eucariontes, porém, tem coisas que as plantas têm e as algas não têm, tá bom? Ao longo da evolução aqui no ancestral das plantas, um tipo de alga, né, sofreu mutações genéticas ali, né, e recombinações genéticas, e surgiu uma estrutura chamada de embrião, tá? Embrião, só que é um embrião maciço, sem cavidades e protegido e cuidado pelo organismo materno. Processo chamado de matrotrofia, tá? Surgiu aqui, ó, nessa etapa aqui da linha do tempo, tá? Isso quer dizer que se surgiu aqui, os organismos que tem aqui atrás não tem essa estrutura, né, que surgiu aqui, tá bom? Então é assim que vocês têm que ler o cladograma. Se tem uma estrutura, por exemplo, aqui surgiu o embrião, tá? Um embrião maciço. Se surgiu aqui, todos os seres vivos que vieram depois desse ponto possuem essa estrutura, né? Quais são? Aqui, ó. Aqui são os ramos, ó, que foram surgindo depois, tá vendo? Ó? 4 ramos. Um ramo originou as briófitas, outros as pteridófitas, outros as gimnospermas, e outro ramo originou as angiospermas, tá bom? Então, se um embrião surgiu aqui, isso quer dizer que todas as plantas têm embriões, tá bom? Outra coisa que surgiu também no ancestral da planta, a fecundação interna, porque na alga é a fecundação externa, tá bom? E também surgiu tecidos verdadeiros. Então, esses ancestrais das algas, quando adquiriram, né, quando foi surgindo aqui essas estruturas, originou as primeiras plantas. Aqui, ó, o primeiro ramo que surgiu. As plantas surgiu aqui, né? Aqui, ó. Então as primeiras plantas já têm essa estrutura, essas 3 estruturas aqui. E a partir daqui para cima, todas as plantas também vão ter. Tá bom? É assim que vocês têm que ler esse cladograma. Bom, vamos lá. E aí,
ao longo da evolução surgiu outra estrutura importante chamada de vasos condutores. Tá? Olha só, surgiu aqui nessa linha do tempo. Isso quer dizer que qualquer ramo que vem antes, qual o ramo que vem antes das briófitas, não tem essa estrutura, porque se surgiu aqui, como que uma coisa que veio antes foi ter essa estrutura, tá? Então se surgiu aqui, só os ramos daqui para em diante que tem os vasos condutores. Quais são os ramos? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? O que são esses vasos condutores? São o quê? Tubulações que transportam água e sais minerais, a seiva, nós dizemos de seiva bruta e seiva elaborada para as plantas. Isso permitiu que as plantas crescessem um pouco mais e invadissem o ambiente terrestre mais eficiente, porque as as briófitas não têm vasos condutores, são plantas avasculares, sem vasos condutores, tá bom? Já a partir das briófitas já possuem essas estruturas vasos condutores, então se vocês imaginarem aqui, as pteridófitas são maiores que as briófitas, né? Então, se os vasos condutores surgiram aqui, pteridófita e gimnosperma e angiosperma têm essa estrutura, porque veio depois, e nós chamamos essas plantas aqui de plantas vasculares, ou também de traqueófitas. As briófitas não têm vasos condutores, né, porque surgiu aqui. Então elas são avasculares ou atraqueófitas, tá bom? Bom, vamos lá. Além dos vasos condutores, também surgiram aqui nas plantas, né, nas primeiras plantas aqui, órgãos diferenciados, tá bom? Aqui apagou um pouco aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, tá? Diferenciados, tá bom? Deixa eu parar aqui de novo, ó. Diferenciados. Deixa eu colocar direitinho aqui para vocês, ó. Órgãos diferenciados, tá bom? Bom, quais são os órgãos das plantas? Rim, coração? Não, né? Quais são os órgãos das plantas? Raiz, caule, folha, semente, flor e fruto. Tá? Esses são os órgãos bem diferenciados das plantas. Briófitas não tem nada disso. Na verdade, elas têm uma estrutura que parece raiz, chamada de rizoide, uma estrutura bem rudimentar, que parece que é um caule, mas não é um caule verdadeiro, que é chamado de cauloide, né? E uma estrutura que parece uma folha, mas não é uma folha verdadeira, é chamada de filoide. Então, briófitas têm rizoides, né, filoides e cauloides, não são órgãos verdadeiros, né? São estruturas semelhantes a esses órgãos que permitiram que as algas, né, começassem a invadir o ambiente terrestre ali, tá bom? Mas, a partir daqui, as pteridófitas já têm vasos condutores e os órgãos diferenciados, mas não todos, tá? As briófitas têm, as pteridófitas têm raiz, caule e folha, mas ainda não possuem semente, tá bom? Nem flor nem fruto. Por quê? A semente surgiu depois, aqui ó, surgiu nesse ponto da evolução das plantas, tá bom? Com o surgimento da semente ocorreu uma coisa muito interessante aqui. Se surgiu aqui a semente, quais os grupos de plantas que têm sementes que vieram depois? Gimnosperma e angiosperma. Repetindo, se a semente surgiu aqui, todos os ramos de plantas que tem daqui para baixo não têm essa estrutura, tá bom? Então a semente surgiu aqui. Qual a importância disso? A semente permitiu com que as gimnospermas e as angiospermas se livrassem da água para a fecundação. Por quê? Tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas dependem da água para a fecundação. Quer dizer o quê? Que nesses dois tipos de plantas, o gameta masculino, chamado de anterozoide, tem que nadar para encontrar o gameta feminino, chamado de oosfera, que está na planta feminina. Tá? Então precisa da água para a reprodução. Então, anterozoide nada para fecundar ali a oosfera. Com a semente, né, o surgimento da semente, não precisou mais. Por quê? Como que formou a semente? Aqui no caso, o surgimento do grão de pólen, né, uma estrutura aqui que está presente na planta masculina, carrega o gameta masculino, tá bom? Dentro do grão de pólen, que está lá, o grão de pólen na planta masculina, está o gameta masculino, tá bom? Como que acontece? O grão de pólen não é transportado pela água. Quem transporta grão de pólen? O vento e os animais.
insetos, né, e os pássaros e alguns mamíferos. Esse processo de carregar o grão de pólen da planta masculina para a planta feminina, ou até mesmo na mesma planta, porque tem plantas que são hermafroditas, são plantas monóicas, né? Só que o gameta masculino tem que se encontrar com o gameta feminino, sendo na mesma planta hermafrodita ou não, noutra planta que não é hermafrodita, é uma planta dioica. Mas vamos considerar uma planta que tem sexos separados. Como que um gameta masculino, o grão de pólen vai ser transportado para a parte feminina? É pela água? Não. Quem transporta isso é o vento, são aqueles agentes polinizadores. Então, é um processo de polinização. Tá? Então, com isso, as gimnospermas e as angiospermas se livraram da água para a fecundação. Tá bom? E aí, quando o grão de pólen cai lá na planta feminina, na estrutura reprodutora feminina, esse grão de pólen começa a se alongar. Vai se alongando. Aí formando um tubo, chamado de tubo polínico. O tubo polínico vai crescendo lá dentro da planta feminina, tá? Levando as células reprodutoras. Essas sim são as células reprodutoras chamadas de núcleos espermáticos. Esses núcleos espermáticos que estão no tubo polínico chegam até lá na planta, na célula reprodutora feminina, que é a oosfera, fecunda e ali forma um novo ser, tá bom? Então a semente, o surgimento da semente livrou esses dois grupos de planta da água, a independência da água para a fecundação, tá bom? E aí, veja bem, todas as plantas que vêm daqui para cá têm sementes. As plantas com sementes nós chamamos que são plantas espermatófitas. Olha só, olha aqui os nomes, ó. Espermas. Espermas significa semente, tá? Então, gimnospermas e angiospermas são chamadas de plantas espermatófitas, porque apresentam sementes. Não sei se vocês repararam também depois, né, repararam assim, que se você encontrar uma samambaia ou uma briófita, né, um musgo, você vai conseguir enxergar ali o órgão reprodutor dela? Não, é escondido. Os órgãos reprodutores nessas duas plantas aqui, ó, é escondido. Por isso nós chamamos de plantas o quê? Briófitas e pteridófitas, né? Pteridófitas são chamados de criptógamas. É um nome ainda que está em desuso, mas é importante falar, tá? Criptógamas, ó, cripto, escondido. Plantas que possuem os órgãos sexuais escondidos. Se você não vê ali, né? É muito escondido. Já as gimnospermas e as angiospermas são plantas o quê? Fanerógamas. O que são plantas fanerógamas? Plantas que possuem os órgãos, as estruturas reprodutoras bem visíveis. Vamos dar um exemplo. Gimnosperma. Qual é o exemplo mais comum da gimnosperma, que o pessoal conhece mais? Os pinheiros. Vocês já viram nos pinheiros aqueles cones cair no chão, marronzinho? Acho que você já deve ter percebido, né? Aqueles cones são as estruturas reprodutoras das gimnospermas. Nós chamamos aquilo de cone, ou as pessoas também podem chamar aquilo de pinha, tá? É um conjunto de sementes que tem ali, tá? Escamadas. E ali nós chamamos também essa estrutura, o cone, de estróbilo. É bem visível, você não consegue ver o cone, por isso é chamado de fanerógama, porque você consegue ver a estrutura reprodutora daquela planta. E aí nas angiospermas, o que surgiu na angiosperma que não tem nas outras plantas? Aqui, ó, surgiu aqui, ó, flor e fruto. A flor só surgiu aqui. Se surgiu só aqui, qual é o único ramo que tem a flor? Angiosperma. Todos os ramos que vêm daqui para baixo não tem flor e também nem fruto, porque o fruto também surgiu aqui. Qual é a vantagem de ter flor e fruto? Vocês devem imaginar, as flores são atrativas, têm cores atrativas, têm cheiros, né, que atraem quem? Agentes polinizadores. Insetos, abelhas, né, borboletas, beija-flores, né, e outros animais, morcegos também, né? Eles visitam essas flores para coletar o néctar ou mesmo vão comer os frutos, tá? E aí eles comendo esses frutos, né, com sementes, eles podem deixar esses frutos caírem no chão ou às vezes esses frutos passam pelo tubo digestório desses animais, né, e saem nas fezes, cai no chão, encontrou condições favoráveis, germina longe da planta, né, mãe que originou, tá bom? Então a flor e o fruto permitiu com que essas plantas atraíssem mais agentes polinizadores para dispersar mais ainda esse grupo de planta. Não é à toa que as angiospermas
compõem a maioria das plantas hoje. Elas compõem mais de 90% das plantas que existem hoje, tá bom? Então, se vocês encontrarem uma planta na rua e você vê flor ou fruto, opa, é uma angiosperma, tá bom? Bem, pessoal, sobre a evolução das plantas, era isso que eu tinha que passar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês aí na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.